Temos aqui um confronto na Série A, Como contra a Roma. E olha, à primeira vista, parece um verdadeiro duelo de espelhos, sabe? Duas equipes que parecem perfeitamente equilibradas. Mas e se a gente for um pouco mais a fundo? É aí que os dados começam a contar uma história bem diferente. E o ponto de partida, gente, não poderia ser mais simétrico. Chegando na 29ª rodada, as duas equipes entram em campo com exatamente 51 pontos. É aquele cenário perfeito para uma disputa direta, onde cada detalhe faz a diferença. Mas essa igualdade é só o começo da nossa história. Então, essa igualdade de pontos sugere um empate técnico, não é mesmo? Uma análise mais superficial pararia por aí, diria que o jogo é imprevisível. Mas é exatamente aqui que a nossa análise de verdade começa, olhando para muito além do óbvio. E acreditem, o espelhamento não para por aí. Não é só nos pontos, não. Eles estão ali, ó, coladinhos na tabela. Ambos vêm de uma fase que a gente chama de regular. E o mais curioso de tudo, os dois têm um desempenho considerado ruim nos seus respectivos cenários. O Como jogando em casa e a Roma fora. A simetria é impressionante, quase perfeita. E isso só aumenta o mistério, né? Bom, e aí fica a pergunta: como é que a gente desvenda esse quebra-cabeça? Simples, colocando o desempenho sob uma lupa. É nesse detalhe que a gente encontra as primeiras pistas. Aquelas pequenas, mas cruciais diferenças que quebram essa simetria toda e que podem, no fim das contas, definir o vencedor. E olha só, aqui está a primeira grande quebra de simetria. O confronto direto, o famoso head-to-head. O histórico mostra uma vantagem. E que vantagem? Para o Como? Com 56% de vitórias. A Roma, apenas 22%. E isso, gente, não é só um número, uma estatística fria. É um fator psicológico, tático, que entra em campo junto com os jogadores. Certo, essa vantagem histórica do Como é importante? Claro que é. Mas para a gente entender o jogo de hoje, precisamos olhar para os fatores que realmente decidem uma partida no futebol moderno. Onde é que, estatisticamente, esse jogo vai ser ganho ou perdido. Pensem comigo. Num jogo que parece tão equilibrado na teoria, a chave muitas vezes está na eficiência lá na frente, no ataque. Não se trata de quem chuta mais vezes, mas sim de quem cria as melhores chances, as mais perigosas. Então, a grande pergunta é essa: qual dos dois ataques realmente leva mais perigo ao gol adversário? E a resposta para essa pergunta vem de uma métrica fundamental: gols esperados, ou XG. E os números são claros. O Como gera, em média, 1,60 XG por jogo, um número bem acima do 1,05 da Roma. Traduzindo isso, as chances que o Como cria têm uma qualidade muito superior, uma probabilidade bem maior de virar gol. Mas atenção, nem tudo são flores pro lado do Como. Apesar desse ataque poderoso, existe uma vulnerabilidade, e ela é crítica. Os dados mostram que a equipe sofre o primeiro gol em impressionantes 2/3 dos seus jogos. É um padrão claro, que abre uma janela de oportunidade gigantesca para Roma. Ok, então o que acontece quando a gente coloca tudo isso no mesmo caldeirão? A vantagem histórica, o ataque mais perigoso do Como e, ao mesmo tempo, essa tendência de sofrer o primeiro gol. É nesse cruzamento de dados que o nosso modelo preditivo entra em cena para nos dar o veredito. Com base em toda essa análise, o nosso modelo consegue transformar o que era incerteza em probabilidades calculadas. A gente sai do campo do achismo e entra numa visão clara dos resultados mais prováveis. É exatamente o que estamos vendo aqui. E o placar mais provável de todos, com quase 12% de chance de acontecer, é este: vitória do Como por 1-0. E pensem bem, é um placar que resume perfeitamente a nossa análise, não acha? A superioridade do ataque do Como provavelmente vai se sobrepor àquela vulnerabilidade inicial, garantindo uma vitória magra, sim, mas muito, muito decisiva. O que a gente acabou de fazer aqui é uma leitura inteligente da partida. Fomos muito além das aparências, usando os dados como nosso guia. E essa é a prova de como a análise de dados pode transformar um cenário que parecia de equilíbrio total em uma conclusão com base em evidências. Evidências bem sólidas. Então, vamos resumir a ópera. Aquela igualdade na tabela era, na verdade, uma miragem. Por trás dela, os dados revelaram a forte vantagem do Como no confronto direto e, o ponto crucial, a sua superioridade na criação de chances de gol. A conclusão lógica, portanto, é clara. Apesar dos riscos, a vitória do Como é sim o resultado mais provável. Ter esse nível de análise em mãos oferece uma vantagem competitiva real. É o que chamamos de inteligência de alto nível.
uma ferramenta que transforma completamente a maneira como se enxerga o jogo, permitindo tomar decisões muito mais embasadas e seguras. E para ter acesso a essa inteligência de jogo, o caminho é simples. Siga @SmartGo4 no Instagram e veja o link na bio para mais informações. Lembre-se, SmartGo é leitura de jogo baseada em dados.